Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia na carta de Tiago, no capítulo 2, verso 14. Tiago 2, versículo 14. Eu quero conversar com você hoje sobre fé. Como a nossa fé se manifesta em nosso dia a dia. E para isto, eu gostaria de fazer a leitura de Tiago, capítulo 2, do versículo 14 até o verso de número 17. Tiago 2, do 14 ao 17. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Amém até aí. Queria convidá-lo e convidá-la a fechar os olhos mais uma vez. Senhor, tua palavra foi lida e nós clamamos ao Senhor pela tua iluminação. Nós cremos na inspiração dos escritores bíblicos em relação ao texto e cremos que teu Espírito age em nós, nos trazendo, ó Pai amado, a iluminação necessária para compreendermos aquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós. Portanto, sê conosco, que a tua palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, apta para discernir o pensamento e propósito do coração humano, que ela possa ser instrumento do Senhor para falar a cada um de nós nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém, Pai. Amém. A fé sem obras é morta. Se você parar para pensar, refletir na afirmação que Tiago faz neste texto, ela de fato é bem profunda. A fé sem obras é morta. Esta carta, inclusive, de Tiago, gerou questionamentos na história da igreja. Martinho Lutero, um dos reformadores, ele questionava a presença da carta de Tiago no cânon bíblico. Ele, por ter sido despertado pelo texto de que pela fé somos salvos, ele compreendia que quando se tratava de ações práticas, que isso poderia causar uma má compreensão sobre a questão do que é crer, do que é ter fé. Sem dúvida alguma, muito influenciado desde aquele tempo pela ideia de que fé é conhecimento, de que fé é reconhecimento de um dogma, o que de fato também está presente no conteúdo teológico. Somos salvos pela graça de Deus em Cristo Jesus, mediante a fé. Temos fé. O apóstolo Paulo, que escreveu grande parte dos textos do Novo Testamento, ele desenvolve de maneira mais eloquente sobre a questão do conceito de fé enquanto crença. Essa ideia de que acreditamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus que se fez carne e por isso somos salvos. A salvação é um dom de Deus, é um presente de Deus a nós, mediante a pessoa de Jesus. E quando Tiago escreve a sua carta, Tiago toca em um assunto que para muitas pessoas no decorrer da história se tornou um pouco confusa. Porque Tiago vai dizer o seguinte, não adianta você ter fé e essa fé não ser manifesta nas suas ações, porque se isso acontecer, a tua fé é morta. Então, levantou-se um problema, levantou-se uma problemática que até então não existia. Fé é exclusivamente aquilo que eu acredito, ou fé vai além do que eu acredito e também se manifesta no que eu faço. Estão entendendo o problema teológico que a gente tem aqui? O que é fé? Fé é o que eu declaro acreditar,
Ou fé também é o que eu faço através das minhas manifestações externas? Fé é o que eu creio ou fé é o que eu vivo? Eu posso crer em algo e viver diferente do que eu creio e continuo tendo fé? Ou eu preciso viver o que eu creio para que seja fé? É esta situação que Tiago traz na sua carta para nós, porque ele vai dizer que a fé sem obras, ela é morta. A nossa fé em Cristo nos conduz necessariamente a uma vida que seja condizente com os ensinos e exemplo de Jesus Cristo. Senão, a nossa fé é morta. Eu parei durante essa semana para pensar sobre isto, porque eu confesso que eu fiquei abismado com os acontecimentos. Eu não sou de ficar muito com ideias midiáticas na cabeça, mas as coisas vão acontecendo e hoje, com a facilidade que nós temos de receber informação nesse mundo globalizado e com as mídias sociais, nessa revolução tecnológica, né? Nós tivemos várias revoluções, a industrial, e hoje nós já passamos pela revolução tecnológica, a gente recebe muita coisa, tudo que acontece o tempo todo, a gente tem na palma da mão, literalmente. E eu já vi várias coisas, mas essa semana me pegou o fato de um missionário americano em Santa Catarina espancar o filho de 3 anos até a morte. Um missionário em que na sua página do Instagram está como eu aqui no culto, cantando, celebrando, pregando. Ele espancou um filho de 3 anos até a morte porque o filho não deu bom dia. Bom dia. Qual que é a compreensão de fé que o meio cristão está tendo, aonde comportamentos absurdos se manifestam? Eu estou citando um exemplo, mas poderia citar vários. Poderíamos trazer exemplos de pessoas que celebram a Deus, que declaram Jesus como seu Senhor no domingo, mas na segunda-feira agem de maneira totalmente desonesta. Podemos falar de pessoas que vêm num culto, adorando a Deus, homens que celebram o Senhor, mas que no dia seguinte agridem fisicamente e verbalmente suas esposas. Podemos falar de pessoas que frequentam a comunidade cristã aqui em qualquer lugar e continuam propagando, como nós temos visto na Copa do Mundo, o racismo. Nós vivemos num momento em que a fé cristã, e em especial a fé evangélica, se tornou mais difundida, mas as estatísticas continuam as mesmas ou até piores. O número de divórcios no meio cristão e no meio não cristão é o mesmo, não teve mudança. É óbvio que não significa, e não estou aqui afirmando de maneira alguma, que nós cristãos não enfrentamos as mesmas dificuldades e lutas, e às vezes podemos sofrer sim um divórcio, devido a vários problemas. Mas não seria para a estatística ser menor? Não seria para que houvesse mais restauração, mais perdão, mais consciência? Não seria para ser um grupo que, por ter uma fé genuína em Cristo Jesus, ter um comportamento diferente, um reconhecimento do seu comportamento, que levasse a resultados diferentes? Por que isso não acontece? Por que mesmo aumentando o número de pessoas que se declaram cristãs, o índice de violência é o mesmo? O índice de feminicídio aumenta. O número de casos de violência doméstica continua aumentando. Será que não é porque a fé que nós estamos vendo é uma fé morta? Será que se Tiago vivesse no século XXI, ele, enquanto apóstolo, não enxergaria no meio da sociedade cristã uma fé que já nasceu morta em muitos aspectos? Porque se trata muitas vezes de uma declaração cognitiva e não de uma transformação genuína. E o que Tiago quer trazer aos seus leitores é que a fé em Cristo leva necessariamente a uma mudança. Não tem como você
ser impactado pelo Evangelho de Jesus Cristo e não ter uma vida diferente? Não tem como. Não tem como você não reconhecer o peso do seu pecado, porque conversão é isso, é o reconhecimento da nossa limitação pecaminosa, da nossa condição enquanto pecadores, e não vivermos uma vida diferente. Tiago quer despertar todos os seus leitores para que tenham uma vida que manifeste de maneira pública, de maneira externa, aquilo que ela crê. O que cremos nos leva a uma ação. Fé, para nós cristãos, por mais incoerente com a língua portuguesa que seja, para nós fé não é substantivo. Para a gente, fé é ação, é verbo. Fé não se trata exclusivamente do que eu acredito. Fé não é tão somente o que identifica quem eu sou. Fé é o que me leva a ter ações concretas todos os dias e todas as horas. Porque senão a minha fé é morta. E o que Tiago está dizendo não é que a nossa fé ela precisa ser exercida com ações, pensando exclusivamente no bem que o outro recebe através dos nossos atos, mas sim em mostrar que a nossa vida de fato foi impactada e transformada. A fé sem obras é morta. E por isso ele usa um exemplo. O que Tiago coloca no texto é um exemplo. Ele fala assim, olha, pense você que alguém chega para você, um irmão, uma irmã, passando frio. Porque nós estamos no inverno, e o inverno aqui em Mojimirim, que nesses 4 anos que eu moro aqui, é o primeiro que eu vejo. Né? O primeiro frio de verdade. Agora eu posso dizer que aqui de vez em quando faz frio. Mas de vez em quando ainda. Alguém chega para você passando frio. Chega lá uma pessoa com uma blusinha, regata, furada, de bermuda, chinelão, dizendo assim, moço, estou com frio. E você tem uma blusa, você tem uma calça. E aí você vira para ela e fala assim, ô meu amigo, que Deus te abençoe, vai com Deus. Amanhã vai fazer sol. Você a despede sem lhe dar o necessário. Ou suponhamos que ela precise de alimento. Está passando fome. E você vê nitidamente que ela está passando fome. E você pode preparar algo para que ela coma, mas você vira para ela e fala assim, que Deus te abençoe, vai em paz, já já Deus te dará algo para comer. Tiago usa esses exemplos práticos e diz assim, aonde está a expressão da fé aí? Se alguém que precisa de algo está diante de você, você pode ajudá-la, mas você a despede, dizendo inclusive com uma linguagem piedosa, vá em paz. É como se você dissesse que Deus te acompanhe. Vai com Deus. Só que você não dá a ela o que ela precisa. Houve um tempo na história da igreja brasileira em que nós tínhamos algumas carências no Brasil. Educação formal, formação, como nós temos hoje no ensino infantil, seja ele fundamental, 1 e 2, o ensino médio, não eram todos que tinham acesso. Talvez você, dependendo da idade, você viveu esse Brasil. Um Brasil onde a educação não era acessível, não era para todos. Não só a educação, como a saúde. O SUS, o Sistema Único de Saúde, surgiu bem depois na história do Brasil. Então houve um tempo em que não se tinha acesso nem à educação, nem à saúde. E as igrejas evangélicas brasileiras fizeram o quê? Começaram a ver uma necessidade social, uma necessidade da população. Por isso que nós encontramos até hoje muitas igrejas que têm escolas. Por que essas igrejas abriram escolas? Elas abriram escolas no momento da história da igreja, da história do Brasil, em que não havia educação para todos. Hoje, muitas igrejas têm escolas para lucrar. Hoje, escola de fato é um negócio. A educação é um negócio. Então hoje você precisa, para ter uma escola, você precisa ter receita, você precisa ter renda, você precisa pagar, você tem todo um ativo financeiro, é preciso ter lucro. Mas houve um momento na história em que era necessário escolas, não para ter lucro, mas para atender pessoas que não tinham acesso de fato à educação. Era um projeto social. Por isso não dava lucro, a escola não dava lucro. E também a igreja evangélica começou a construir hospitais.
Então há ainda algumas cidades que você vai que existe um hospital evangélico. Não sei se você conhece algum. Em Londrina, terra da Giovanna e do Paulo Chiota, tem o hospital evangélico, que inclusive eu fui muitas vezes fazer trabalhos enquanto seminarista a pedido dos professores. Então havia hospitais evangélicos. Qual que era o propósito do hospital evangélico? Também não era ter lucro. Era atender pessoas carentes que não tinham acesso à saúde. Era uma carência. Hoje, nós vivemos num Brasil diferente. Hoje o Estado tem como dever da educação para todos. O Estado tem como dever da saúde a todos. Se atende da maneira como nós queríamos ou não, é outra discussão. O fato é que hoje nós temos isso preservado na Constituição brasileira. Por isso, o que eu queria trazer dentro dessa reflexão é qual de fato é hoje a necessidade do nosso povo que nós precisaríamos atender. O que as pessoas à nossa volta precisam? Que a nossa fé nos impulsiona a atendê-las. O que nós somos desafiados por Deus no século XXI, no meio em que nós estamos, a oferecer às pessoas como demonstração real de que a fé em Jesus Cristo nos moldou e nos transformou. Porque nós não podemos tão somente nos reunir nos domingos à noite, entoar cânticos, escutar a palavra, ouvir o evangelho e voltar para a nossa rotina do dia a dia esperando o domingo seguinte. Não podemos resumir a nossa experiência de fé, a nossa vivência com Deus, ao dogma que nós acreditamos. Nós precisamos deixar que o Espírito de Deus nos molde para que essa nossa fé gere vida. Para que essa fé transforme corações. Para que essa fé impacte pessoas. Para que essa fé restaure pessoas. Uma fé viva. Como Deus pode usar a sua vida e a minha vida para a glória do nome dele, em que a nossa fé seja uma fé que de fato se manifeste numa sociedade que tem muitas carências. Não tenha utopia de que você ou eu podemos mudar o mundo todo. Mas eu creio, sinceramente, que nós podemos mudar o nosso mundo ao redor. Nós não podemos mudar o mundo todo. Mas você pode mudar o mundo da sua casa. Você pode impactá-la. Você pode mudar e ser instrumento nas mãos de Deus para mudar o mundo de pelo menos uma pessoa. De mudar a realidade daqueles que estão à sua volta. Você pode. Deus pode te usar. Porque a fé que tem se manifestado em nossos corações é uma fé viva. E uma fé viva gera vida. Uma fé viva transforma vidas. Olhando para Jesus, o nosso Senhor, nós aprendemos muitas e muitas lições a respeito de como se relacionar com as pessoas e viver para a glória do Pai, impactando aqueles que estão à sua volta. E que pela graça de Deus, Deus nos ajude a enxergarmos como nós, pessoalmente, possamos viver uma fé viva diante das pessoas que estão ao nosso redor. E que enquanto comunidade, enquanto igreja local, enquanto povo reunido, que Deus possa mostrar para nós como nós podemos fazer diferença também na vida das pessoas à nossa volta. Como a nossa fé em Cristo pode nos ajudar. Como a nossa fé em Cristo pode nos conduzir a ajudar as pessoas que passam diariamente na frente do templo dessa igreja. Como nós podemos ser instrumentos de bênção na vida do comércio, da indústria, no meio da educação, da saúde, da segurança da nossa cidade. Como a nossa fé viva pode se manifestar em obras. Não em obras que nos salvam, porque somos salvos pela graça de Deus em Cristo Jesus, mas em obras que sejam reflexo de uma vida totalmente entregue a Jesus Cristo de Nazaré. Que a nossa fé, a nossa fidelidade a Deus se transforme em vida, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe. Que Deus possa, por sua graça, nos ajudar. Eu queria ter um tempo de oração com você, e eu queria pedir para você, nesse momento, fechar os seus olhos. Você experimenta uma fé viva? Vou repetir a pergunta.
você experimenta, você vivencia uma fé viva. Não tenha dúvidas. Não são as obras que nos salvam. Não são os nossos atos de bondade, de caridade, nem mesmo os de compaixão, que nos trouxe a redenção dos nossos pecados. Mas acredite que uma vida redimida pelo sangue de Jesus, uma vida que reconhece que seus pecados foram perdoados, essa vida é conduzida pelo Espírito de Deus a uma vida de generosidade, a uma vida de compaixão, a uma vida de caridade, a uma vida que gera vida. Se na história da igreja escolas e hospitais eram necessários, o que é preciso hoje? Que igreja de Cristo Jesus precisa olhar com carinho, com amor, não pensando em retorno financeiro, em lucro, em negócios, mas pensando em solidariedade. O que você precisa fazer no aspecto pessoal? Quais são as ações que você pode fazer dentro da sua casa, no seu ambiente de trabalho, na comunidade cristã, na vizinhança a qual você mora há tantos anos? Senhor, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Senhor eterno, há uma tristeza que envolve o meu coração em saber que há tantas atitudes, tanto comportamento que vão na contramão da fé genuína, da fé verdadeira. Tantas coisas que ferem, que destroem, que oprimem. Tantos momentos em que aqueles que se dizem cristãos tentam de todas as formas ter benefícios próprios, manipular. Por isso, Senhor eterno, aqui nessa noite, junto com esta comunidade de fé, eu clamo que o Senhor nos ajude a nos livrarmos, Senhor eterno, desta separação entre o que cremos e o que fazemos, entre o que declaramos e o que realizamos. Que a nossa fé seja uma fé viva. Que encontremos no nosso cotidiano formas e mais formas de servir o Teu reino. Que possamos, ó Pai amado, dar o cobertor ao que tem frio, dar alimento ao que tem fome, dar o ombro a quem chora. Que possamos, ó Pai amado, servir com amor. E que dessa forma a nossa fé venha a ser dia após dia fortalecida e renovada pelo Teu Espírito. Venha sobre nós, ó Deus. É o que eu peço a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém.